J.R. Vargas, na 93 FM. Olha, tem gente que diz o seguinte, olha, não vou contratar, porque o evangélico é o seguinte, segunda-feira ele tá cansado que ele foi no culto. Aí quarta-feira ele quer sair mais cedo porque tem culto. Aí no sábado não pode chamar pra trabalhar porque teve vigília, hein? Tem gente que chega e conta uma história dessa. Por outro lado dessa mesma história, quantos evangélicos são, mas são ali caxias para trabalhar, chegam antes de começar, saem depois que acaba, não ficam desesperados para ir embora, são ali cordiais no tratamento com todos, corretos no cumprimento dos seus deveres. Também não vamos generalizar. Se por um lado tem gente que faz a coisa errada, hein? Que tem, não tem ou não? O que você acha? Tem, né? Parece que tem. Por outro lado, tem também gente que faz a coisa certa, que age de maneira cordata, ordeira e vai chamando a atenção dos funcionários, dos colegas, até chegar ao nível aí de ser promovido, de uma liderança, de uma gestão. Quantos empresários, quantos donos de empresa, quantos diretores de empresa professam a fé em Cristo e conseguem trabalhar de maneira correta? Mas uma de nossas ouvintes conta, trabalho com recursos humanos e percebo que a resistência à contratação de evangélicos é cada vez maior. Alguns contratantes nem chamam para a seleção quando a pessoa afirma ser evangélico. Você é evangélico? Muito bom, hein? Você é evangélico. E aí, mas eu vou fazer o teste? Eu faço o treinamento, a seleção? Não, olha, passa depois. E o depois não chega nunca. Com isso, diz aqui ao nosso ouvinte, muita gente tem mentido sobre a fé para conseguir um emprego. E aí? Fala aí, irmão. Você é evangélico? Não sou não. Para conseguir um emprego? Hein? Pelo amor de Deus, minha gente. É claro, diz a ouvinte, essa pode ser a minha experiência pessoal. Estamos vivendo um tempo de perseguição, ainda que suave, pergunta a nossa ouvinte. Como o cristão deve agir quando é alvo de preconceito? Por outro lado, sei que muitos evangélicos são sérios, honestos, dedicados e não entendo a razão dessa resistência. O ideal é calar ou brigar? Como ser alguém que reflete amor quando se é perseguido? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. É agora no Debate 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 1º de abril do ano de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. O pastor Fábio Nunes, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão, ao nosso Debate 93 de hoje. O senhor, por acaso, pastor, em algum momento da sua vida, o senhor já ouviu comentários como esses aqui que faz a nossa ouvinte? Ela até faz uma ressalva, claro que isso pode ser a experiência pessoal, ela conta, mas trabalhando com recursos humanos, ela percebe uma resistência à contratação de evangélicos. Eu acho que essa experiência dela procede, isso está acontecendo na sua experiência, ou pode ser apenas uma questão assim, na empresa dela, na área que ela atua? O que o senhor acha? Bom dia, JR, bom dia aos nossos debatedores, bom dia aos nossos ouvintes.
Eu creio que a gente não pode generalizar, mas também a gente não pode ignorar essa evidência, e eu acredito que a gente tem situações muito próximas do que ela está relatando. Infelizmente, a gente ouve gente assim, ó, com evangélico, com cristão, eu não quero negócio. A gente ouve isso. Agora eu espero que aqui ao longo da nossa caminhada a gente possa refletir em cima daquilo que ela está colocando e de alguma forma ter uma direção aí, segundo a palavra de Deus, e quem sabe contribuir para que a gente reflita melhor e tome melhores atitudes sobre essa questão. Pastor Ricardo Guimarães, bom dia. Bom dia, JR, bom dia, amigos debatedores, bom dia a todos os nossos ouvintes da 93. É um prazer estar aqui mais uma vez nesse debate e, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê luz, sabedoria, né, para tratar com essa questão. De fato, as duas coisas eu acho que estão acontecendo. Existe um pouco de preconceito, né? Existe, sim, gente aprontando em nome do evangelho, e existe gente com coração fechado, né? Mas eu creio que no meio disso tudo tem gente boa também. Porque não é possível, né? Tem muita gente boa, muita gente trabalhando, muito bons profissionais no meio evangélico, que tem também, por outro lado, trazido assim honra, né, para o nome do Senhor, e tem dado um bom testemunho. Eu creio que a nossa ouvinte, ela pode estar vivendo uma experiência dela, que pode ser experiência de outros também, mas nós temos um outro lado aí para contrabalancear, que é esse pessoal que você falou aí, que pega duro, que chega cedo, eu acho que é a maioria, pelo menos, bom, enfim, vamos ver aqui a participação dos ouvintes, a pesquisa vai ajudar a gente também. Vamos ver. Pastor Luiz Suete, bom dia, meu irmão, seja bem-vindo. Qual a impressão do senhor? Bom dia, JR, debatedores, bom dia a todos os ouvintes ligados nesse programa que tem abençoado tanto o segmento evangélico. Eu penso que existe sim um preconceito devido a alguém ter tido alguma experiência que não foi de repente uma boa experiência. Mas existem muitas pessoas boas, pessoas de Deus, pessoas que estão produzindo os bons frutos. Só que uma experiência ruim acaba tendo um peso muito maior do que uma boa experiência. Ou seja, se 9 fazem dessa forma, chegam no horário, fazem hora extra, dão um bom exemplo, geralmente a pessoa acaba lembrando daquele que infelizmente deu um mau testemunho. O negócio é complexo porque eu acho que, pelo menos eu nunca vi ninguém dizendo o seguinte: olha, eu tive uma experiência na minha empresa com careca, então, a partir de agora, eu não contrato mais carecas. Eu nunca vi ninguém dizer assim, ó, tive uma experiência com o imberbe, né? Que camarada que não tem barba, esse camarada nunca tem barba, esse camarada deve ter um problema, tá certo? Ou então, não, tive uma funcionária, ela esticava o cabelo todo dia, ela levava a prancha, então eu tive um problema. A partir de agora, eu não contrato mais ninguém que usa a prancha. Vocês já ouviram isso? Agora, eu já ouvi uma coisa, JR. Eu já vi gente falando assim: eu não gosto de trabalhar com mulheres. Ah, sim, porque engravida e tal, tem lá os 30 meses de... Eu já ouvi gente falando assim: eu prefiro contratar homens, porque mulher perde muito tempo conversando, Eu já ouvi isso. O quê, pastor? Deixa eu ver se eu entendi. E o senhor concorda? Que pergunta. Claro que não, né? Claro que não. Ô, Marcela Bastos, bom dia. Bom dia. Ô, Marcela, que coisa, né? Mas é preconceito isso também. Isso não procede, não. Não é? Não pode se conversar e produzir também. Porque a mulher diz que consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo. Essa é sempre convivendo nesse, né? A gente pode, pastor, pode arrumar seu microfone aí tranquilo. A acho pessoa muito bom tem. Que você não concorde com isso, que lá não fora. É isso? Não é? Não, mas dá para sair rápido aqui. Dá para sair rápido. Mas o que acontece é que muitas vezes é uma perspectiva preconceituosa. Em alguns casos tem razão. Entendeu? Então, se tem razão, não é preconceituosa. Vai dizer, não, o calvo, ele perde menos tempo porque ele não tem cabelo, entendeu? Então, quer dizer, não é um negócio que fica meio esquisito. JR, você colocou uma coisa aí muito interessante, que acontece, às vezes as pessoas têm esse argumento em relação à igreja. Não vou à igreja não, porque eu tive uma experiência ruim com um crente, enfim. Mas...
na mesma linha de raciocínio. O camarada vai num restaurante, ele é mal atendido, ele não fala assim, nunca mais vou comer fora porque tive uma experiência negativa no restaurante. Ou ele foi mal atendido no banco e diz, nunca mais vou numa agência bancária, não pego mais dinheiro, não vou receber mais salário porque o caixa me atendeu mal. Então ele simplesmente muda de agência. Pode não ir naquela agência ou no restaurante. Exatamente. Entendi. Mas tem um aspecto que eu gostaria de abordar. Né? Mas subsintende-se na visão daquele que está no meio secular, que o grau de exigência e a expectativa que é criada em cima de um cristão se torna muito maior do que em todas as situações que nós estamos abordando. O cristão espera-se dele estar sempre acima da média. Não vamos conversar sobre esse assunto, que pois não, Marcela? Marcela tem aqui o nosso WhatsApp, a pesquisa e eu tenho a impressão que a participação dos nossos ouvintes hoje, especialmente sobre esse tema, sabe, ouvinte? Sabe por quê? Porque de repente você teve uma experiência. Alguém você conhece, agora não inventa história, história lá que você conhece mesmo, a pessoa lá, olha, verdade, olha, foi demitido por causa disso, ou então foi por um processo de seleção, foi reprovado porque disse isso quanto à sua fé, etc, 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 porque aí a gente consegue ilustrar isso de uma forma clara, né, Marcela? É isso aí, e realmente espera-se sim, faz-se muita expectativa, é o que diz uma das nossas ouvintes aqui pelo nosso WhatsApp, 968038319, 968038319, a ouvinte diz assim, olha, a minha patroa é dona de uma consultoria doméstica e ela sempre me pede para que eu divulgue nas igrejas as vagas que estão disponíveis. Porque, segundo a visão da minha patroa, ela acredita que as mulheres cristãs têm uma responsabilidade muito maior. Claro. São mais honestas e sabem obedecer à hierarquia. Eu, particularmente, fico muito feliz. Mas preciso confessar que eu me preocupo com essa questão do debate sobre essa visão dos evangélicos. Agora, já uma outra ouvinte, ela diz assim, olha, no momento eu já estou aposentada, sabe, JR, mas eu sempre tive problemas em trabalhar com crentes. A resposta para isso é que eles sempre diziam assim, você é mau funcionário. Segundo o que eles justificavam, era porque Deus sempre iria resolver os problemas todos para eles. Quero continuar ouvindo a opinião dos nossos queridos e amados ouvintes, agradecendo a turma aqui do Facebook, um abraço aqui pra Rose, pro Paulo, pro Jadson, pro Eduardo, pra Amanda, pra Keila, pro Wellington, pra Cleidi, pra Fátima, Juliano, pra Luana, pro Adriano, a galera aqui já no Facebook da Rádio 93 FM, acesse aqui o Facebook da Rádio 93 FM, curta a foto, compartilhe e também traga a sua opinião, aqui é o nosso debate 93 de hoje, já aqui no nosso estúdio, a queridíssima, mas é muito amada por esse país afora, a nossa querida Leinha Mendonça, daqui a pouquinho você vai ouvir essa doce voz aqui no nosso debate 93 de hoje, assim que ela respirar, tadinha, tem que dar tempo, a gente aqui respeita. Pastor Luiz, quando o senhor traz essa perspectiva de que se espera mais, é o que diz a nossa ouvinte, ela diz, olha, coincidentemente, não é isso? Olha, na minha vida eu tô tendo essa experiência, a minha chefe, ela quer pessoas, mas fica aquele receio, né? Se alguém fizer alguma coisa errada, o que certamente acontecerá, porque não tem como a pessoa, né? Essa expectativa, ela existe do não crente, muitas das vezes ela existe até dentro da própria igreja em relação àquele que está à frente, em relação àquele que está ao altar, não é o tema principal aqui do debate, de que são pessoas perfeitas, que nunca cometem nenhum tipo de erro, ou seja, um erro em uma outra pessoa de repente prazível, aceitável, mas não, ali é o irmão, não, ali é o crente, ele não podia fazer isso, ou não podia acontecer isso com ele. Às vezes é esse tipo de discriminação. Agora, se o preconceito também for fruto da postura cristã, de não ceder a negociatas, negócios ilícitos. Por exemplo, eu tive uma filha na fé, está comigo até hoje, que ela conversou comigo, pastor, eu tô pedindo demissão da empresa X, porque eu sou obrigada a mentir na reunião para poder bater meta. Você tem de mentir, você tem de fazer isso assim, não, mas eu não posso fazer isso, eu tenho de apresentar a verdade do produto, né? Não, então, se você não mentir, você não serve. Não, então não posso trabalhar ali. Ela pulou fora. Ainda caminhando nessa direção de que quando a gente fica surpreso que um cristão cometeu algo ilícito, eu penso que deve ser dessa forma mesmo.
Porque a gente espera que o cristão siga o Cristo. E o padrão é Jesus. O jeito de viver é o jeito dele. E quando realmente a gente age de forma diferente disso, é importante que a sociedade se espante. Porque o dia que a sociedade não se espantar mais, tem alguma coisa errada. Verdade. O nosso padrão é Jesus. É do jeito dele que a gente faz as coisas. Então é importante que a gente se surpreenda, e é importante até que você, ao cometer um algo ilícito, que as pessoas julguem dessa forma. Puxa, mas você fez isso, eu esperava algo diferente. Você é e diferente. tem que esperar mesmo. Nós somos aqueles que olhamos para Jesus e conduzimos as nossas vidas. Muito bem. Leinha Mendonça, olha que voz é essa, hein, minha gente? Ó. Seu milagre chega hoje. Sinta o seu milagre tomando forma. Sinta. Isso é bênção pura. Leinha Mendonça, bom dia. Bom dia, graças a Deus cheguei, né? Depois de muita prova com os taxistas, com os ônibus, mas eu cheguei, graças Quando a Deus. você chegou, Leinha, eu disse, o milagre chegou. Hein? Foi boa essa? Foi boa essa aqui? Lindo. Hein? Não, chegou, porque onde chega um servo do Senhor Aí, tem que chegar tá vendo? transformação, Viu tem só? que vir unção, poder, Aí. autoridade. Ficou me ironizando aqui, ó. Aí, gostei de ver, Mas Leinha. olha, esse tema eu acho assim maravilhoso. Por quê? Precisamos falar sobre isso nos dias de hoje. É claro que existem muitos cristãos evangélicos que têm boa conduta, que têm bom caráter, mas em detrimento aos que não têm, é claro que eles vão ficar subjugados. Os que não dão bom testemunho vão aparecer mais, porque a própria Bíblia diz que nós somos como luzeiros nesta terra, nós somos como astros nesta terra. Então, se a gente não brilha, se a gente é sal e não salga, a gente vai ser pisado, vai ser discriminado, sim. Eu não sei se a Marcelinha está querendo falar e eu continuo depois. Parece que ela eu tá, entendi, né? né? Ela fica em pé, né, Leia? Eu tô sentindo que o microfone dela tá aceso. Levantou o ela tá do meu microfone, lado, né? gente. Me deram a palavra agora Foi e já estão mesmo. tomando. Olha. Eu não tô entendendo a discriminação comigo. Sabe o que é isso, Pode falar Leia? à vontade, pastor. Eu fico em Sabe pé o porque que eu é sou uma isso, pessoa Leia? obediente. Voltou das férias ontem, ela tá com a sede. Você viu as fotos dela? Não vi, não. Misericórdia, É mesmo, é? Loura em Natal. Em Natal. Em Rio Grande do Norte. Olha Não, que aí não dá pra sucesso, hein? ninguém, né? Bombando aí nas Bombando. redes. Pastora, não dá corda. Pode ir, Marcelinha, pra eu terminar meu raciocínio. Pode terminar o raciocínio, só tô aqui porque ele me Você mandou cortou o ficar. raciocínio da Leia, hein? Pois é, Que o peso. isso? Olha o poder. Não, vai lá, Leia tá brincando. Não, vai. porque Leinha tá falando sobre a questão, né, de saber se posicionar, porque marca os outros, e o ouvinte diz isso. Olha, uma vez eu fui fazer uma entrevista e o dono da empresa me perguntou qual era a minha religião. Ó. Eu disse que eu era cristão. E aí, imediatamente, ele disse que teve uma experiência muito ruim com cristãos, porque ele disse que ele pegou 2 rapazes orando dentro do banheiro no momento do trabalho e aconteceu que ele demitiu os 2. Oh, meu Deus, tava orando pela sua vida, patrão. Pois é, e a orando outra pra Deus abençoar e o aí Senhor. vem as mais diversas desculpas. Um outro ouvinte diz assim, olha, lá onde eu trabalhava, havia uma menina que também era evangélica como eu. Só que quase sempre no meio do horário do trabalho, ela pedia gerente para poder ir embora. E ela dizia, sabe o quê? Deus falou comigo agora e ele tá me mandando ir pra igreja orar. Resumindo, ela foi mandada embora. Foi para a igreja, né? Foi para a igreja. Exatamente. Deve Então, estar lá orando. É esse o testemunho que parece que é coisa boa, mas não é. Ler Bíblia na hora do expediente, orar na hora do expediente. Você pode, e quando você for ao banheiro, você pode orar rapidamente, mas tem tanto tempo para orar, gente. A gente precisa dar bom testemunho. Tem pessoas que aceitam a Cristo, mas não passa pelo aquele processo de regeneração. Então não muda caráter, não muda comportamento, não muda pensamento, não tem conversão. Aí fica dando mau testemunho por onde passa. Eu acho que essa hora os patrões estão ouvindo a gente, e muitas empresas têm um rádio alto assim ligado. O camarada tá dizendo, fala Deus. É verdade. Eu trabalho, eu tive uma experiência profissional. Eu estava como gestor de um depósito, de uma rede de mercados aqui no Rio. E eu confesso que eu tive boas experiências com empregados evangélicos e tive experiências ruins. Natural. E não evangélicos. Também. Eu acho que generalizar é um problema seríssimo. Eu tô de acordo com a mesa aqui. Eu acho que a gente não pode pegar um exemplo e dizer que todo mundo é igual.
Tem gente boa no meio evangélico, tem gente ruim no meio evangélico, tem gente boa lá no grupo de professores, tem professor ruim, tem militar bom, tem militar ruim. Eu acho que quando a gente pensa dessa forma, a gente reduz muito as nossas análises. Pastor Fábio, há um grupo também que dá preferência a evangélicos, né? Pelo bom testemunho, pela honestidade. Existe muita conveniência, porque a sociedade, a Bíblia diz que o mundo é inimigo de Deus, então ele fica cambaleando entre um lado e o outro, dependendo daquilo que é conveniente para ele. Se a pessoa precisa de alguém de confiança, alguém que ele possa, vamos dizer assim, colocar lá à frente do trabalho, ou para guardar o caixa e saber que aquela pessoa tem uma reputação de honestidade, muitas vezes ele busca o cristão. Quando ele tem um negócio que muitas vezes precisa envolver uma falcatrua, que tem uma mentirinha, aquele cristão pode atrapalhar ele, atrapalhar o negócio dele. Porque ele é luz, né? Exatamente. Aí vai iluminar ali e tá fazendo negócio às escuras. Incomoda. Incomoda. Eu queria compartilhar, de repente, uma experiência pessoal dentro do que o pastor está falando. Eu trabalhava na madrugada, nesse depósito, e eu lembro que uma noite na madrugada chegou o diretor da empresa, o diretor de logística. E naquele momento ele pediu para o nosso gerente que mandasse embora todos os administrativos. Porque algo muito grave estava acontecendo, até hoje eu não sei o que foi. Mas eu sei de uma coisa, nós éramos 5 administrativos e o único que ficou fui eu. Com o passar do tempo, eu fui galgando alguns cargos na empresa até chegar ao mesmo nível daquele que era o meu gerente naquele período. E aí eu perguntei para ele, vem cá, lembra aquele período que aconteceu há 4, 5 anos atrás? Eu lembro que só ficou eu no depósito. Por quê? E aí o que ele me disse foi o seguinte, porque a gente observava o seu comportamento e você tinha um comportamento diferenciado. E sendo você aí dessa religião que segue a Jesus, a gente entendeu que você não seria um problema. Olha aí. Participação dos nossos ouvintes aqui no Facebook, uma delas dizendo: na entrevista fui perguntada qual a minha maior qualidade. Eu disse ao entrevistador: minha maior qualidade é não trabalhar para você. Eu trabalho para Deus e honro a Deus honrando a minha liderança. Deus deve estar acima de tudo, Ele cuida dos seus filhos, não devemos temer por levar Cristo em nossas vidas. O ouvinte, mas conseguiu um emprego ou não? Fiquei na dúvida. Manda aqui porque agora fiquei curioso para saber. Fiquei curioso, né? Outro ouvinte aqui, arrumei um trabalho e não passei na experiência porque uma colega me perguntou se eu era evangélica. Eu disse que sim. Olha, gente, eu estou com muita dificuldade de arrumar emprego porque nas entrevistas perguntam qual a sua religião. Aí eu falo que eu sou evangélica. Aí eu não sou selecionada, já pensei em mentir. Olha que eu acabei de ler no tema de hoje, achando que isso era 1 ou 2, hein? Mas eu não consigo. É pecado mentir para arrumar o emprego. Eu acho que a pessoa está perguntando, entendeu? Não está afirmando, não. Pelo contexto aqui. Então você imagine que tem mais gente passando por isso do que a gente mesmo imagina, companheiros. Mas sempre a verdade, para elucidar aí a ouvinte, ela deve permanecer porque ela está associada ao caráter cristão e à nossa fé. Nós devemos crer que Deus, ele está na ordem do absoluto, ele está acima de tudo. Não vai ter uma porta que se feche por você dizer a verdade, por você dizer que é evangélica. Você tem de acreditar que acima da empresa, acima de todas as circunstâncias da sua vida, você tem Deus. E Deus, de alguma forma, estará honrando a sua fé. Eu quero ilustrar com uma experiência de vida. Eu tenho um senhor na igreja que, antes de conhecer Jesus, rapidamente, ele era louco, de carteirinha, interno em Engenho Novo, Hospital de Loucos. E ele foi aposentado. E houve uma época no Brasil que se reviu todas as aposentadorias por causa de fraudes, e ele foi chamado. Ele me procurou e falou assim: pastor, e agora? Agora eu não sou mais louco. Eu vou chegar lá e vão perceber que eu estou bem. E eu vou perder minha aposentadoria. O que eu faço? Eu falei para ele: diga a verdade.
porque Deus vai cuidar de você. E ele foi. E no dia do perito, o perito perguntou a ele, e ele falou: realmente eu vivi, tudo isso está relatado aí, hoje eu não vivo mais. E o perito disse assim: esse é louco mesmo. Pode ir embora. Tá doido, né? Até falar, você tá doido. Você quer perder? Eu gostaria de ler um texto bíblico, JR. Então calmam todos aí, vamos ouvir o texto bíblico. Mateus capítulo 5, versículo 10 e 11, Jesus está falando sobre a perseguição. Ele diz o seguinte: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguiram e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Eu entendo que a perseguição vai fazer parte desse processo. Agora, a grande pergunta é: por que eu estou sendo perseguido? É por causa do nome de Jesus? É por causa da sinalização da justiça do seu reino? Se for essa perseguição, querido, eu acho que esse emprego não é para você. Porque se não aceitarem você, porque você usa os valores do Cristo, então esse lugar não é para você mesmo. Pastor Fábio, é muito boa a sua colocação. E a gente deve sempre considerar, né, que na hora de fazer entrevista, na hora de tomar decisão, às vezes o camarada fala a verdade, mas ele fala de uma maneira, como o ouvinte colocou aí, muito abrupta. Um dia desse me mandaram um texto de uma entrevista de emprego, onde o entrevistador perguntava para o entrevistado: o senhor fuma? Ele falou: não, sou crente. A entrevistador diz: não, estou perguntando se o senhor fuma, não a sua religião. Então, às vezes, a maneira dele colocar não é sábia. Eu vi uma história, o cara falando assim: e você fuma? Olha, eu não fumo, eu não bebo, eu não jogo, eu às vezes minto. Aí ficou o cara sem saber. Ou então se o cara fumava, jogava, né? Ou então, não, eu não sou desse mundo. Não sou desse mundo. O irmão precisa ter sabedoria para colocar o seu posicionamento, para dar o testemunho, para até conquistar o outro, porque na entrevista a pessoa pega muito essa questão da segurança, da sinceridade, né, da atitude, e muitas vezes, colocando a verdade, ele põe de uma maneira arrogante, superior, e aquilo se torna ofensivo pro outro. Sai o profissional e entra muita religiosidade, né? Exatamente. Então, na hora de ser profissional, ele tem que ser profissional, só mas com ler uma atitude bíblica. A carta de Paulo a Filemon, que vai aprender o que é cordialidade, como é a maneira de abordar alguém sobre um assunto delicado e difícil. A Bíblia vai nos ajudar. Deixa eu mandar um abraço aqui pra Patrícia, tá acompanhando a gente em Pernambuco. Muito obrigado, Patrícia, pelo carinho da sua audiência. Também aqui um outro ouvinte, agora esse eu não vou dar o nome, mas ele está em Cuiabá acompanhando a gente. Muito obrigado pelo carinho. Ele diz: JR, eu trabalho aqui numa empresa. Eu trabalhei numa empresa que 80% dos funcionários eram evangélicos. Aí uns dias para cá a empresa deixou de contratar funcionário evangélico e passaram a contratar os que não são. Aí a desculpa do pessoal lá, a justificativa, ele conta aqui, porque os evangélicos davam mais problemas para a empresa, além de faltar no serviço, mentindo, enquanto os que não eram, não faltavam e cumpriam a meta. É complicado. Eu fiz recentemente uma entrevista e sempre gosto de falar que sou evangélico, e o rapaz que estava entrevistando me falou que isso nem vinha ao caso, mas foi contratado. Eu quero saber de vocês se estão sendo contratados. Isso ajuda a gente a entender esse quadro aqui, mas vejam, é a experiência, volto a dizer, irmãos, não é para generalizar. Existem, eu pelo menos eu conheço muitos evangélicos, são funcionários brilhantes. Por quê? Porque eles trabalham para o Senhor, como diz a Bíblia, e a nossa ouvinte sintetizou, porque eles entendem o princípio ético, porque eles não mentem, porque eles são honestos, coisas básicas que todos precisam ser. A pergunta que eu faço, JR, que metas eram essas? Pois é, pode ser aquela meta errada, né? Exatamente. Da mentira lá que tinha que inventar. Sim, e aí realmente, se eu tenho que vender, e eu tenho que vender ilusões, o cristão não vai compactuar com isso. E aí, querido, realmente, se você vai contratar um cristão para mentir, você vai ter um problema sério. O que ele colocou aí já foi experiência de alguns empreendedores e empresários cristãos que muitas vezes, numa atitude até bíblica, né, de ser corporativista, dar preferência ao irmão, ele contrata o irmão. Isso é bíblico, mas tem que contratar o irmão que tem o perfil profissional para aquela função.
Muitas vezes o único critério que ele colocou é crente ou não crente. Tá, ele é crente, mas ele sabe atuar naquela área? Não. Ele é crente e ele precisa de um vendedor. Ele pode ser um vendedor? Não, não está habilitado. Então, a menos que ele tenha um treinamento e consiga essa habilitação, só o fato dele ser cristão não é suficiente para ele ser contratado. Então, o empreendedor muitas vezes dá essa preferência, mas sem levar em conta o profissionalismo dele, e depois ele se frustra e aí diz assim, não, ele não foi um bom funcionário porque ele era crente. Não é porque ele era crente, é porque ele não estava habilitado para aquela área. Olha, aqui outro ouvinte no Face, olha, se contratado ou demitido, não, mas transferido após uma discussão com a supervisão por estar ouvindo louvor, isso já me aconteceu, diz aqui a nossa querida ouvinte. Outra ouvinte dizendo, povo abençoado, eu conheço sim, viu? Eu já deixei de ser contratada por uma empresa farmacêutica porque eu não trabalho no sábado, eu sou adventista do 7º dia. E todos nós sabemos que lá em Êxodo 20, versículo 8, diz para guardar o sábado, que é um dia santo, separado para adorar os nossos deuses, diz aqui a nossa querida ouvinte Amanda, que eu mando um grande abraço e agradeço pelo carinho da audiência. Outro ouvinte dizendo aqui, eu estagiei num lugar em que uma das chefes do setor só contratava estagiários homens ou homossexuais, não contratava mulher, diz aqui a nossa ouvinte. Outro ouvinte, meu patrão é espírita e sempre pede para que eu ore para que haja prosperidade na nossa empresa. Como tem história, hein? Como tem história. Que outro ouvinte, participei de uma entrevista que uma mulher afirmou ter experiências na igreja e foi desaprovada, porém, segundo a ética, não se deve incluir nenhum tipo de religião em trabalho. Para psicólogo, soa como um ser que vai dar problemas para a empresa se, por exemplo, tiver um cliente que seja de outra religião. Se a pessoa nem quiser vender, tá, né? Ou comprar, ou negociar, ou atender, porque é de uma outra religião. Acho que se alguém faz isso, tá errado também, Nós né, gente? Nós temos de separar perseguição, né, do que é resultado de um mau testemunho. Né? Tem coisas que são injustiças. E você deixa eu só concluir. Sim. E tem coisas que é resultado do mau testemunho. Agora, no aspecto profissional, as normas da empresa em que você vai trabalhar, ela precisa ser respeitada. Eu vou brincar aqui com o meu nobre colega, o pastor Fábio. Tem empresas que o funcionário não pode ter barba. É uma norma interna da empresa, né? Nem um cabelo tem que ter um determinado corte, tem que estar sempre de 15 em 15 dias. Se você vai trabalhar num lugar que não pode se ouvir música no horário de trabalho, né? Aí não é perseguição. Aí é você que está ferindo né, a disciplina, as normas internas daquela empresa. Então nós temos de saber separar. Às vezes tem pessoas que têm problemas e dizem, eu estou sendo perseguido, quando na verdade ele não está respeitando o ambiente de trabalho. Essa situação dessa jovem que é da adventista, isso aí não é uma perseguição? Uma farmácia, o dia que eles mais vendem é no sábado, e exatamente no sábado ela não pode trabalhar, então quer dizer, não é um trabalho para ela. Eu acho que o resumo daqui do nosso debate hoje, e que está sendo muito bom, porque aí a gente pode abordar o tema testemunho, sabe? Isso é que a gente tem que se prender aqui. Tem pessoas que não estão sendo contratadas porque elas dão mau testemunho. Ouvem música na hora do expediente. Quando não é que ouve louvor, é que ouve rádio, né? Que ouve rádio, não, podia ser qualquer outra coisa. A rádio pode. 93? Então. Entendeu? Olha, ler a Bíblia, ficar conversando, evangelizando durante o expediente. Eu trabalhei 16 anos numa companhia de aviação e eu trabalhava na diretoria do serviço de bordo. Então eu tinha acesso às outras gerências. E essa gerência de recursos humanos, gente, me envergonhava, JR. Olha, o número de evangélicos com contra-cheque em vermelho, a maioria vinha tudo sem pagamento, porque já estava devendo a empresa. Muita gente faltando, uma grande, consideradíssima empresa de aviação, e os maiores problemáticos eram quem? Os evangélicos. Eu trabalhei ali, eu vi tudo isso acontecer. Agora, por que isso acontece, minha gente? É porque a gente precisa falar de novo nascimento. As pessoas que estão dentro da igreja precisam entender que elas não entram na igreja e ficam como estão. Nós estamos sendo vistos. Não é questão de preconceito, não é questão de perseguição, é questão que o mundo olha para nós e quer ver Cristo em nós. E se não veem, eles vão falar.
Agora, voltando àquela questão, e com todo respeito, quem guarda o sábado, apesar de eu pensar diferente, mas eu respeito, né? O direito que você tem de dizer que não trabalha no sábado é o mesmo direito que garante o empregador dizer assim, ó, bom, aqui só contrato gente que trabalha no sábado. Então não é perseguição, é a questão de se utilizar do direito. Então, se você não trabalha no sábado, a gente vende mais no sábado. Então, você não se enquadra no perfil. Vai se adequar. Exatamente. JR, eu queria ler um texto aqui de 2 Coríntios 5:20, onde o apóstolo Paulo diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Essa palavra do apóstolo Paulo fala da nossa representatividade aqui na terra em relação ao reino dos céus. Quem é o embaixador? O embaixador é alguém que representa o seu reino na corte de outro. E cada cristão, segundo o apóstolo, é um embaixador do reino de Deus. E como esse embaixador, ele precisa passar os valores, ele precisa ter o testemunho, ele precisa cuidar da sua aparência, da sua palavra, tudo que diz respeito a ele, porque quando esse embaixador tem uma atitude contrária àquilo que o reino que ele representa ou orienta, ele não macula a sua imagem, ele macula a imagem do reino. Então, o que nós estamos vendo hoje, que muitas vezes generaliza-se, porque crente, ou porque o cristão, ou porque a igreja, infelizmente, porque um desses embaixadores não está agindo de acordo com essa orientação bíblica. O tempo todo, 24 horas, nós representamos o reino dos céus e devemos agir de acordo, coerentemente. E é importante a gente identificar que a palavra, pelo que eu estou entendendo aqui, é para funcionários e também para patrões. Sim. Porque é fácil dizer fala Deus pro funcionário, e o funcionário agora está dizendo fala Deus pro patrão. Porque tem patrão que é grosso, que não tem habilidade, é desrespeitoso, tem assédio, vários tipos de assédio, inclusive esse. Agora, tem um ouvinte que tá brava com os irmãos. Entendeu? E eu vou dizer para vocês, menina brava é uma encrenca. Ela diz assim, então quer dizer que o colega de trabalho pode parar para fumar e até tem outro colega junto e ele não foi demitido por isso. Mas se 2 amigos são pegos orando no banheiro, eles são mandados embora. Isso é perseguição religiosa. E se você é perguntado qual a sua religião já na entrevista, também é perseguição religiosa. Por um acaso a vaga de emprego é sobre alguma empresa religiosa que produz ou vende produtos religiosos para ter a religião do candidato como um dos itens importantes? Pergunta a nossa querida ouvinte. Por isso que nós estamos dizendo aqui que assim como tem funcionários evangélicos que procedem erroneamente, existem funcionários que não são evangélicos que procedem erroneamente. Só que quem vai chamar mais atenção são os cristãos, porque a gente prega a verdade e andar de maneira correta. Por isso que vão ver 2 pessoas no banheiro orando e vão chamar atenção. Vão ver alguém fumando e não vão chamar atenção. Para você ver que há casos em que a gente pode até chamar de perseguição, mas é porque o mundo olha para nós e espera o melhor de nós. Se é critério de contratação, né, eu concordo que é uma discriminação. Já saber, né, a confissão de fé, para só assim tomar uma atitude de contratação. Agora, sob o aspecto alguém fumar e não ser mandado embora, e alguém no horário de trabalho ir orar, o que eu duvido muito, porque hoje já está difícil, muitos horários no ambiente da igreja, né? Eu quero não, pensar... Mas isso tem sim, pastor Luiz, tem sim. Entendeu? Tem gente que ora no banheiro. No horário de trabalho. Se alguém faz o que é errado e não é punido, não significa que se eu fizer o que é errado e for punido, né? Só não justifica. O que acontece, eu não sei, rapaz. Eu vou dizer para os irmãos assim, porque nada combinado é caro, né? Então, se há o tempo para isso, há o tempo para aquilo. Eu tenho a impressão que o que vocês estão dizendo é o seguinte: olha, se existe um horário livre, e todo mundo tem um horário livre, seja a hora do almoço, às vezes no meio do expediente tem um
café, tem um suquinho, tem uma água, tem um xixi, sei lá o que for, que tem ali, que a pessoa possa ir, entendeu? Ela tem esse tempo que ela pode razoavelmente, em diálogo, conversar. É complicado. Se você trabalha no telemarketing, por exemplo, e você precisa atender as pessoas ou ligar para as pessoas, é um trabalho extremamente estressante, mas é um trabalho que exige meta. Você tem que ligar hoje para 59 mil pessoas e tal. Então, se a pessoa hoje ela não faz, amanhã ela não faz, é a desculpa dela, não, eu tava orando, entendeu? Aí é uma situação complexa, mas se não for combinado ali, diz, olha, eu tenho um horário livre entre 3 e 3 e 3. Entendeu? Entre 3 e 3 e 3, eu vou no banheiro, eu vou orar, eu sabe, mas eu tô entendendo vocês, porque não é para que no horário da produtividade, no horário que você tem que dedicar, neste horário você tem que trabalhar. É isso, gente? Mas se tiver um horário, um break, assim como o cara levanta para ir fumar, e tem isso mesmo, entendeu? Tem o fumódromo, o camarada vai lá para fora, tem um lugarzinho lá específico, que dentro do ambiente não pode mais, graças a Deus não pode mais. Então, se tem esse tempo de ida e se tem esse tempo de vinda, pode ser, talvez até seja bom não ir para ter o diferencial, dizer assim, nós estamos aqui, ó, nós não paramos, nós estamos aqui firme e forte, sem dizer nada para não puxar o tapete do outro. Exatamente. Mas pelo menos ter esse tipo de diálogo, para que as coisas sejam arrumadas, sabe que não tem jeito? Eu acho que a questão é justamente essa coerência de fazer as coisas na hora certa, né? Como disse Salomão, tudo tem seu tempo determinado, porque eu tenho um irmão na nossa igreja que ele trabalha na Rede Globo e lá ele reúne com o grupo, faz oração no momento que é determinado e no espaço que a empresa separou para isso. Então ninguém é mandado embora, ninguém é perseguido, ninguém sofre preconceito por estar reunido naquela hora. Então, tá combinado. Tá combinado. Mas toda empresa tem horário de almoço, isso, né? exatamente. Uma hora de a almoço. questão é quando sai desse horário. Deixa eu dar um exemplo aqui para sair dessa ideia. Você está numa escola, você é aluno, você quer evangelizar na sua escola. Você vai evangelizar quando? Na aula de química. Correto? É na aula de física. Você gosta de física? Odeio física. A gente faz isso? Não faz. Claro. Por quê? Porque você tem que ter presença, você tem que estar lá, você tem que aprender a matéria. Que horas, em que momento, quando você quer evangelizar na escola, você evangeliza? Ou é no intervalo, ou é antes, ou é após. Você não evangeliza durante a aula, porque durante a aula o professor tá lá ensinando. Se você quiser botar um fone no ouvido, o professor não tiver nem aí, ou se você quiser se retirar da sala de aula, isso é uma responsabilidade sua. Quem paga esse preço no final é você, que não aprendeu, que vai ser mal avaliado na prova e vai se dar mal no mercado de trabalho posteriormente. Quando você está no trabalho, a impressão que dá é que quem paga é o chefe. Então é o seguinte, eu não vou produzir e não perco nada, porque eu tenho o salário no final do mês fixo. Quem paga é o chefe. Então, nessas inversões e nessas mudanças, que a gente precisa olhar e falar assim, peraí, que hora que eu posso? Que devo? Como é que é a minha postura? Como é que eu falo? Como é que eu procedo? Porque tá todo mundo olhando pro cristão na expectativa que ele faça alguma coisa. Agora, só para também tranquilizar a nossa ouvinte, que ficou brava com a gente, ela tá brava. Que a gente também não tá ignorando a ideia de que haja o preconceito, não, ele também existe. Né? Nós só estamos dizendo aqui que algumas questões levam as pessoas a olhar a gente de forma atravessada, é o nosso comportamento. Agora, que também existe preconceito, existe, a gente não está negando isso não. Eu lembro de uma situação, eu trabalhava numa papelaria, e aí o meu chefe me tirou, eu emitia notas fiscais, e meu chefe me tirou lá do processo de notas fiscais e disse assim, agora você vai fazer umas cobranças, só que você vai fazer uma cobrança, você não pertence àquele povo que ora, que canta no domingo, então você vai cobrar os seus irmãos, e me deu um monte de nota pra ir cobrar os irmãos. Meu Deus. E eu batia lá na porta dos escritórios, né, e chegava lá e falava, Paz do Senhor, que maravilha, você veio, o culto foi maravilhoso, agora eu vim aqui trazer um recado do meu patrão. Tem uma notinha aqui pra você aqui. E eu lembro que aquele dia, JR, eu não consegui quitar nenhuma daquelas faturas. Não conseguiu, né? E aí o meu patrão olhou pra mim e falou assim, tá vendo aí o povo que você pertence? Foi o dia errado. Num dia não foi um bom então, dia. assim, o comportamento, esse tipo de atitude dele, foi uma atitude preconceituosa. Um abraço pra quem tá em Guaraciaba, no norte do Ceará. Fátima acompanhando a gente, muito obrigado. Esse povo maravilhoso que acompanha a gente em todo o Brasil, aqui de Bom Sucesso, ouvinte dizendo, levei minha filha pra fazer entrevista de emprego e ela foi discriminada por não usar maquiagem.
Olha, JR, nós não temos esse costume. Fomos pra casa, JR, orei muito a Deus. Sabe o que aconteceu depois? Sabe o que aconteceu depois? Não. Tem ideia? Foi demitida? Não, ela foi admitida. Uau. Recebeu a ligação da mesma empresa oferecendo o trabalho para ela, sem que ela precisasse mudar. Entendeu? Ela chegou lá e falou assim, ó, maquiagem eu não uso. Tá certo? Gente, uma pessoa Se ela não estiver trabalhando com transparente, venda de cosméticos, né? eu acho É. que pode. Ah, é verdade. Você falou é tudo verdade. agora. Você usa? Não, eu não uso. Meu supervisor é pastor e meu contato com ele por telefone é muitas vezes o modo dele tratar. E muitas vezes o modo dele tratar é ríspido e com palavrões, mas quando vejo a página dele no Face é sempre com palavras edificantes. Minha irmã, esse eu tenho, o meu irmão, é o mundo da fantasia, o Facebook. A pessoa parece a pessoa mais extraordinária do mundo, mas na prática, o dia a dia pode ser diferente. Uma pessoa de Irajá, o trabalhador cristão tem que saber se portar e o que falar. Ele é taxista, viu? Outro dia uma senhora entrou no meu táxi e me perguntou se o meu táxi não ia sair sozinho desgovernado. Aí eu perguntei, ué, por que você está falando isso? Por que você está falando isso? Ela falou assim, porque o taxista de trás falou pra mim, né? Ela estava contando que se Jesus voltasse, ele ia subir e o táxi ia sair desgovernado. O evangelismo Sabe o que ela dele fez? não foi bom. Ela saiu correndo do táxi do colega e entrou no meu, diz ele aqui. Sabe o que a Bíblia Ô, fala? A Bíblia fala assim, gente. o sábio ganha almas. Mas tem muito cristão que age assim com... Não sei nem que palavra usar, porque não dá para entender uma coisa dessa. Falta de Você sabedoria. trabalha, você precisa de passageiro e você chega e diz assim, tá Tem que preparada? passar segurança. Tá preparada pro meu carro desgovernar? Gente, Pode ser perdeu o hoje, hein? cliente. Pode ser hoje, hein? Os Aliás, negócios doidos. Desculpa a expressão, Imagina mas as não empresas de procede. avião, né? As Hã? empresas aéreas, né? Meu Como é que vai Deus. ser? Se o né? Já não piloto tá desse fácil esse o ar, anúncio né? na partida do gente, pelo avião. amor de Deus. Olha, Atenção, cristão né, tem que ser senhores gente passageiros, agradável, gente pra cima, gente que orienta e não que desorienta. pelo amor de Deus, quero agradecer aqui aos nossos ouvintes. Vamos à participação dos nossos ouvintes aqui pelo WhatsApp, sempre muito bom ouvi-los também. Obrigado a todos que participam conosco aqui pelo Facebook, gente maravilhosa, e também no nosso WhatsApp 96803-8319. Então, vou encerrar a participação aqui do WhatsApp com... acontecem as coisas mais impressionantes, né? Um ouvinte diz assim, olha, eu tenho um vizinho que acredita em vocês. Ele se fez de maluco para poder ganhar pensão e depois ele ainda foi à igreja testemunhar, dizendo que foi Deus que deu a Olha pensão a aí, ele. pelo amor de Deus, gente, mas o que é isso? A Esse pessoa, aí não é então, um testemunho, é um tristemunho. o camarada, ele se fez de maluco louco para ganhar A pensão. a pensão. Foi a pensão. É isso aí, depois foi pra igreja, Pra dar o contou testemunho. pra encorajar os outros irmãos. Provavelmente. Essa igreja é uma doideira. Provavelmente. Hein? Essa igreja é uma doideira. Vamos à pesquisa 93 de hoje. Então, você conhece alguém que deixou de ser contratado por uma empresa porque é evangélico? Vão pro sim, embora seja a minoria? Por telefone, 34% dos nossos ouvintes afirmam que conhecem. E no nosso site, 22% deles também conhecem, ou seja, A acontece. maioria não conhece. A maioria não conhece. Eu quero agradecer o carinho dos nossos amados ouvintes, a participação deles conosco hoje aqui, porque vocês nos ajudaram a compor essa história toda de experiências. E para mim fica clara aqui a palavra da pastora Leia, a nossa Leinha, o testemunho. Olha, o testemunho é fundamental em todos os ambientes. No trabalho é onde você passa, puxa vida, alguns passam 8 horas por dia, né? Alguns trabalham um pouco mais, outros um pouquinho menos. Mas você tem uma média no Brasil. A oportunidade que você tem de compartilhar e tudo mais, eu sei que não é fácil para ninguém, pelo amor de Deus. Tem gente chata, tem gente que pega no pé, tem gente enrolada, tem gente complicada, que tem, mas não vamos desistir. Nós precisamos fazer a diferença, nós precisamos abençoar aqueles que estão conosco. Eu lembro de um amigo meu que dizia, olha, Deus me deu um trabalho para que eu seja ali um missionário. E ele não tomava essa palavra para ficar à toa, não. Ele trabalhava, como a Bíblia ensina, trabalhava, honrava os seus senhores, no caso de hoje, patrões, os empregadores, as empresas, mas ele aproveitava para dar o seu testemunho e compartilhar o evangelho. Que horas? No horário livre. No meu horário, não no horário do meu chefe. Eu quero fazer as coisas, farei no meu horário.
não no horário do meu chefe, porque senão eu estou sacrificando ao meu chefe e não a mim. E se eu quero servir ao Senhor, esse tem que ser a minha parte no processo, a não ser que haja um acordo. Se houver um acordo, olha, nós vamos definir aqui um horário, uma vez por semana, vamos reunir o pessoal. Aliás, eu quero recomendar, se cada empresa sempre separasse um tempo, pelo menos uma vez no mês, para que eles se encontrassem, tivesse um culto, esse culto não tivesse nenhuma linha determinada, fosse uma coisa mais abrangente, faria muito bem às pessoas. Muita gente poderia ter uma experiência boa e agradável. Aliás, experiência boa não teve o policial que foi flagrado pelas câmeras num processo de libertação, e é o que a gente chama, as pessoas normalmente chamam de exorcismo, né? Nós estamos falando daqueles policiais lá de Goiás, né? Onde eles tiveram aquele encontro com um bandido que estava sendo preso, um rapaz estava sendo preso. Não? Era um rapaz que a gente não, na verdade, não estava assaltando o bar onde ele estava fazendo uma arruaça lá. Parece que já tinha um histórico, um menino que já tinha histórico. Até o pai dele foi lá para dizer que era isso mesmo, que ele era um menino complicado e tudo mais. Aí o policial, que era o líder daquele processo, que nós tentamos aqui de todas as formas ouvi-los, e as pessoas da própria igreja ficavam com medo, porque, olha, a gente está com medo de falar alguma coisa que possa prejudicá-lo, e nós respeitamos isso aqui. Exatamente. Aí hoje a pessoa... E aí ele foi, né, movido, até porque os meios de comunicação, esse vídeo teve muita curtida no Facebook, e os meios de comunicação do Brasil reproduziram. Vamos relembrar para os nossos ouvintes aqui, vou relembrar. Liberta essa mulher. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Cala a boca. Ninguém vai conversar com você. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Eu vou sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Sai agora. Em nome de Jesus. Seja repreendido. Sai em nome de Jesus. Tiririca, você não tem o nome do pastor lá não, Tiririca? Em nome de Jesus. Venha. Vai. Em nome do sangue de Jesus. Seja liberto. Chamar um pastor para ajudar o curso lá e somos sai afora. Vocês estão maltratando. Não, sai em nome de Jesus. Sai em nome de Vocês estão matando. Cala a boca. Vocês estão Cala a boca, maltratando. Satanás. Você é mentiroso. Cala a boca. Cala a boca. Espírito maligno. Sai agora, em nome de Jesus. Amém. E depois desse momento no vídeo, quando você assiste, você vê que o rapaz realmente ele fica, né, desfalecido no chão. E quando isso surgiu aí nos meios de comunicação, isso vazou para a grande mídia, foi se levantado a questão do fato dele ser um policial em trabalho, em serviço, estar fardado e trabalhar com a questão da libertação. Então ele acabou sendo arrolhado num processo interno da Polícia Militar lá de Goiás, e nós entramos em contato com uma ouvinte nossa, que é da mesma igreja que ele, e nessa ocasião ela até pediu porque ela não queria falar, inclusive nem o porta-voz da Polícia Militar de Goiás, ele não quis falar com a gente ao vivo na rádio, mas ontem ela me deu um retorno, que esse rapaz, esse policial, esse irmão em Cristo, foi levado aí durante um processo interno da PM, e quando ele foi responder em juízo interno, o superior dele disse que não havia nada para acusá-lo, que esse não era um caso de exoneração, como havia sido especulado antes, e a conclusão foi de que ele cumpriu o trabalho dele. Muito bem, tá aí o retorno para os nossos ouvintes sobre esse episódio. Eu quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e lembrá-los sempre pelo WhatsApp, pelo nosso Facebook, pelo nosso e-mail debate@radio93.com.br. Você nos ajuda a fazer o debate 93 e a trazer mais informações para os nossos queridos e amados ouvintes. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Olha aqui, minha gente, uma ouvinte dizendo: J.R., meu cunhado é o queridinho da família. Todo mundo acha que ele é um santo homem de Deus, e perto dele eu sou sempre a errada contra nosso ouvinte, mas eu é que sei quem de fato ele é. Trabalhamos no mesmo lugar, olha aí, trabalho, hein? E lá ele é odiado. Em nenhum momento ele dá testemunho, e minha vontade é colocar a boca no trombone.
É errado revelar a todos a verdadeira face de uma pessoa? Eu poderei ser interpretada como uma mulher despeitada? Quando nos calamos com respeito à verdade, nos tornamos coniventes com a mentira? Quando nos calamos com respeito à verdade, nos tornamos coniventes com a mentira? Como ser amigo da verdade sem criar inimizade com aqueles que vivem na mentira? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Ricardo Guimarães, por favor, pastor, leva um abraço para o povo querido da Igreja Videira e muito obrigado pela sua presença no Debate 93 de hoje. Obrigado, JR, sempre uma alegria, uma honra poder participar aqui com os irmãos. Quero reforçar esse abraço para os pastores da Vinha que estão nos ouvindo agora, estão acompanhando aqui, dando retorno, né? Quero também deixar um abraço para o deputado Harold de Oliveira, que sempre tem nos apoiado, e também para a nossa amada Igreja Videira no Rio de Janeiro, a quem eu amo muito, faz parte da minha vida e eu dela. Maravilha, pastor Luiz Suete, muito obrigado, querido. Leva um abraço para o povo maravilhoso da Casa da Bênção em Éden. Meu irmão, se é em Éden, só pode ser casa e da bênção, né? E também para os pastores do Conselho de Pastores lá de São João, pastor, por favor. Obrigado, JR, obrigado toda a produção, a casa, pela oportunidade de estar participando mais uma vez. Um abraço carinhoso para todo o povo de Deus ali da Casa da Bênção no Éden e para toda a Casa da Bênção espalhada pelo estado do Rio de Janeiro. E hoje eu tenho a honra de ter aqui nos estúdios a companhia do pastor Valdir Miyazato, que é pastor da nossa igreja ali da Casa da Bênção na Vila da Penha. Me sinto muito honrado com a presença dele aqui nos estúdios. Maravilha, pastor, muito obrigado, querido. Deus abençoe sempre. Muito obrigado ao pastor Fábio Nunes. Leva um abraço para o povo da Primeira Igreja Batista Agostinho Porto, pastor, por favor. Eu que agradeço mais uma vez por poder estar aqui com os irmãos. E eu só queria, JR, dizer que no dia 9 de maio, o Hemorrio vai estar com a gente fazendo o cadastro para medula óssea. Dia 9 de maio, nós estamos desse empenho aí, porque entendemos que quem doa medula, doa vida. Boa palavra. Quero mandar um abraço aqui para os nossos ouvintes aqui no Facebook da 93 FM, a Rose, o Leonardo, o Rodrigo, Jorge Luiz, José Carlos, a Isabel, Leandro, a Eliana, aqui também a Pati Rodrigues, Nizete, o Paulo Gutenberg, Areza, a Elis, também aqui a Patrícia. Muito obrigado aqui o Wellington Pereira, Eduardo Souza, Iridi, a Michele, a Lúcia, a Rita Maria, Amanda, também aqui o Rodrigo, a Patrícia Rebelo, Érica Afonso, Rodrigo Nunes, aqui o pessoal, aqui o André Luiz, também a Marilsa, o Bruno, a Graziele, a Celi, a Cláudia Regina, o Márcio Ramires, Liliane, também agradecendo aqui a Cristina, Aurélio, Kelly, Keila, aqui o Marcos Miranda, muito obrigado aqui o Luiz, a Cleide, Marcelena, a Sandra, que Deus abençoe a vocês. Muito obrigado aqui, queridos, pelo carinho da audiência. Olha a Leinha Mendonça cantando. Leinha, obrigado, Leinha. Leva um abraço, Leinha, pro povo querido da Igreja Batista em Renovação Espiritual Nova Jerusalém, na Ilha do Governador. Leinha, por favor. Obrigada, eu levo sim, e quero deixar um abraço aqui pro meu querido pastor Janilson Ramos, também para Simone Saraiva e sua equipe, para Valéria, para todo esse povo que me acompanha nas redes sociais, que estão nos acompanhando aqui no debate. Obrigada, JR, porque você nunca esquece de mim, nem a Marcelinha. Muito bem, vamos orar juntos. Pastor Fábio vai orar conosco. Nós vamos apresentar o tema de hoje, sempre diante de Deus em oração, como temos feito sempre. Vamos orar também pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Senhor Deus, nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade que temos de refletir e compartilhar com os nossos irmãos que nos ouvem. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um, derramando sabedoria e discernimento nas suas atitudes. Visita, ó Deus, aqueles que estão enfermos, visita aqueles que estão chorando porque perderam um ente querido. Que a manifestação do consolo do teu Espírito esteja sobre o teu povo. É o que nós pedimos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Quando o crente chora, o Senhor consola, pois Deus nunca esquece aquele que é seu, e o milagre desejado realiza agora. Quando o crente ora, ele tem vitória. Quando o crente chora, o Senhor consola, e para o milagre
Você acabou de ouvir Debate 93.